olha o canal Valdir Leal aqui de volta para falar de saúde. Veja bem, vamos falar de jejum e carnaval. Nós sabemos que o jejum é uma ferramenta utilizada pelo nosso organismo para a nossa renovação celular, para renovar as células do nosso organismo, porque elas nascem com tempo de vida útil e morrem por um processo automático e programado chamado apoptose celular. É a programação da vida das células. Então o jejum é fundamental. Nós fazemos o jejum à noite, involuntariamente, quando nós dormimos, quando o nosso organismo está no metabolismo basal, que todo o excesso metabólico para e vai se preocupar apenas com a limpeza do nosso organismo. Aí eu pergunto, o que é que tem o carnaval a ver com isso? Quando lá na Roma pagã as pessoas comemoravam o carnaval, era porque haveria um período de 40 dias de jejum, 40 dias de escassez pela frente, que a humanidade conhece como quaresma. Então, para haver esse período de purificação da quaresma, 40 dias, uma quarentena, era o jejum. O pessoal se dava o direito de abusar da carne antes desse período de carência, de escassez. Por isso inventaram o carnaval, a festa do adeus à carne, porque na quaresma não era permitido comer carne. Então, nesse período que antecedia a quaresma, havia uma fartura de carne, o excesso de dopamina nas pessoas. Era uma festa para comemorar o início da primavera. Nos primeiros dias de março, geralmente, porque a primavera no hemisfério norte é o contrário do outono aqui no Brasil. Aqui no carnaval estamos no outono, lá é primavera. Então era a vida da primavera que estava chegando. Tinha acabado o inverno, estava chegando a renovação da natureza, porque vinha a Páscoa logo em seguida. Então se comemorava até a terça-feira, que em francês é mardi. Aí mardi gras, que era a terça-feira gorda, gras, G-R-A-S-E, é gordura em francês. Então terça-feira gorda, mardi gras. Encerrava e vinha a quarta-feira de cinzas. Daí começava a quaresma, que vai até a tarde da quinta-feira santa, período que antecede o domingo de Páscoa, que significa a renovação, a regeneração. Nosso organismo é assim, tem um metabolismo basal durante o sono, onde ocorre a regeneração e o rejuvenescimento, a renovação celular. Se estamos em jejum, ocorre o processo de autofagia, ou seja, as células se autodestroem. Elas se programam para destruir as células incompetentes, senescentes, aquelas velhas, para que haja um processo de renovação. É o momento em que o corpo sai do modo armazenamento e volta para o modo equilíbrio, porque o armazenamento e o equilíbrio são duas faces da mesma moeda. Você armazena quando tem excesso de glicose no organismo e equilibra quando a glicose sai e dá o excesso à gordura que está acumulada. E assim é mantido o nosso equilíbrio metabólico. Nós vivemos involuntariamente sob a ação das leis universais. Por exemplo, a lei do ritmo. Nós sabemos que a lei do ritmo ela é senoidal, ou seja, hoje é um pico positivo, amanhã é um negativo. Estamos sempre oscilando entre o mais e o menos. Isso é natural. Nosso organismo é assim. As estações do ano também são assim. As fases da Lua ocorrem assim. Tem uma lei, tem um protocolo a seguir. As 4 fases da Lua, as 4 estações do ano, o nosso ciclo circadiano, que é o dia e a noite, que o nosso metabolismo é dinâmico, o outro é basal. Uma hora tem a ascendência, o sistema nervoso simpático, aquele que nos prepara para a luta e fuga. No outro dia, o parasimpático, o que confronta o simpático. Então, o carnaval e quaresma tem esse princípio das leis naturais. O carnaval, o excesso da carne, é a quaresma como a limpeza celular para confrontar o excesso. A natureza é perfeita, até as festas se enquadram nessa perspectiva. Vejam que a quaresma ela antecede a Páscoa, e a Páscoa tem uma data específica, ou seja, após o equinócio de primavera lá no hemisfério norte, que é o equinócio do outono aqui no nosso Brasil, porque somos do hemisfério sul. Por isso que o carnaval tanto pode ocorrer em fevereiro como em março. Essa diferença de datas é exatamente em virtude da ocorrência da primeira lua cheia após o dia 21 de março, que é o equinócio de outono aqui. Entenderam? Porque o carnaval é data móvel. Atualmente nós vivemos num estímulo constante, sem pausa, numa exaustão crônica. Por isso o grande surto de ansiedade, depressão, porque as pessoas não sabem mais dividir os ritmos, não sabem mais administrar o tempo. Tem que haver um ritmo, uma alternância de valores, de clima, para que o organismo possa se adaptar a essas variações.
porque nós somos seres variáveis. Ninguém vive na nota constante, tem que haver o contraste. Nós só percebemos um som quando há o contraste. Se o som for contínuo aos nossos ouvidos, nós não percebemos. Quando há o contraste, sim, nós percebemos o som. Por isso o carnaval está aí, para promover a exaustão, promover o excesso, para que depois venha a quaresma e colocar as coisas em seus devidos lugares. É assim que a banda toca. Então eis o paradoxo: menos comida, mais clareza mental, porque o corpo trabalha com cetonas em vez de glicose. Isso provoca uma lucidez no nosso cérebro. Então, se o excesso vira doença, o estímulo vira vício, tem que haver processo que vá de encontro a esses princípios para promover um equilíbrio fisiológico. Então, o que ocorre? A ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. É aquele que promove o bem-estar, que promove a autofagia, porque o corpo entra no processo de beta-oxidação e logo vai produzir cetonas no lugar de queimar glicose. A cetona vai ser oriunda da queima das gorduras, já que o corpo não tem mais glicose. Se estamos em jejum, não comemos carboidratos, logo o nosso organismo vai processar as gorduras existentes como depósito em nossas células. Eu sou Valdir Leal, terapeuta quântico. Se a informação foi útil, inscreva-se no canal, deem um like se for possível, para que o algoritmo do YouTube possa direcionar esse vídeo para outras pessoas interessadas nesta informação. Forte abraço!